Bahia e Vasco. Pra quê, pô? Pra quê? Já falei muito sobre isso aí. Pô. Ah, não. O pessoal espera terça-feira justamente. Eu tô esperando desde ontem justamente isso. Mas brincadeiras à parte, Barbaço. Primeiro tempo horripilante, hein? Cara. Depois das mexidas, Rogério Ceni teve ali um arzinho, né? Quase empatou ali ao final do jogo, mas graças às substituições que foram feitas. Eu queria que você me falasse um pouco desse jogo, um pouco do primeiro tempo. Claro, queria a opinião também de Felipe Oliveira. Cara, o que a gente comentava bastante após o jogo contra o Cruzeiro, né? Que não foi o resultado ideal, principalmente pelo que o Bahia construiu, mas que acabou sendo um resultado importante para a circunstância ali do campeonato e tudo mais, é que a gente esperava, mesmo que ele tenha mexido de maneira forçada, que o time tivesse uma característica um pouco diferente diante do Vasco, que fosse ao menos um pouco mais agudo, um pouco mais vertical. Depois da lesão de Biel, né, próximo ao final de semana, ali, 3 dias antes do jogo contra o Vasco, acho que todo torcedor do Bahia meio que perdeu um pouco a esperança em mudanças. Porque ele sabia, Rogério Ceni, que não teria como sacar Biel depois da partida que Biel fez contra o Cruzeiro, e depois dele mesmo falar na entrevista coletiva que o Departamento de Saúde e Performance disse que Biel só ia jogar 30 minutos, ele falou que achava que dava para jogar 45, e no final das contas Biel jogou 60. Enfim, ele acabou não tendo Biel à disposição. E isso fez com que ele voltasse ao mesmo, né? Ao mesmo padrão de jogo, à mesma escalação, aos mesmos 11 titulares, à mesma estrutura tática, e isso deu muito errado, né? Tanto por conta de momento técnico abaixo de muitos jogadores, Jean Lucas, que ao longo da temporada se tornou uma peça crucial do Bahia, já não vem bem há um bom tempo. Tassiano também não fez no primeiro tempo nada bom, tem sido mais útil, isso se mostrou ao longo do jogo, para o ataque, jogando no meio campo do que começando no ataque, quebrou um galho ali em algum momento, mas chegou ao limite técnico na posição. Everaldo também já não se encontra há certo tempo. Enfim, se eu ficar mencionando jogadores aqui, a gente vai acabar falando todo o time. Mas para além da carência técnica, a gente percebe também uma previsibilidade muito grande, né? Um time que tem sustentado uma ideia de jogo que, de certa maneira, não se sustenta mais. Então, chegou num momento crucial do campeonato que é necessário mudar, dar uma resposta, fazer algo diferente, envolver o adversário, surpreender o adversário. E o Bahia, dentro dessa sua zona de conforto, viu um Vasco deitar e rolar. E aí outros aspectos individuais acabaram pesando, né? Marcos Felipe não devia ter rebatido a bola para frente. Goleiro que acaba oscilando bastante. Teve também a situação do pênalti. Teve o chute de parede de fora da área com uma liberdade absurda para poder finalizar. Puma Rodrigues toda hora pegava a bola livre no lado direito de ataque do Vasco. Ele tinha muita chutou de liberdade de esquerda. chegar. Chutou de esquerda. Uma bola que não era para encaixar e Marcos parece que tentou encaixar e acabou dando rebote para frente, como não deve ser feito, né? Uhum. Assim como diz no manual do goleiro. E aí, cara, com 20 minutos de jogo, assim como eu falei aqui no jogo contra o Flamengo, né? Uhum. Eu não sei se a nossa audiência se recorda, o Bahia já mostrava que tinha que mudar. Tinha que mudar pelo menos 1 ou 2 peças que pudessem regenerar a equipe e entregar esse jogo um pouco mais vertical, uma transição um pouco mais veloz, para fazer com que o Bahia conseguisse gerar uma amplitude, fazer com que o Vasco viesse a conter o seu ímpeto e tudo mais. E, cara, ele mexeu ainda no primeiro tempo, mas ainda assim demorou. Ainda assim foi uma movimentação que já deveria ter acontecido antes, né? Ao menos as peças a serem sacadas aparentemente foram as adequadas, né? Porque, como eu falei, Tassiano que não vinha jogando nada bem, quando foi pro meio campo, conseguiu ainda ser um pouco útil para o ataque, criou umas 3 situações de gol, inclusive o segundo gol saiu com ele. Jean Lucas foi sacado, não estava bem, Everaldo foi sacado, não estava bem. Lúcio que entrou, fez gol, Ademir que entrou, deu assistência, depois fez outro gol. O time conseguiu dar uma resposta, mas não foi o suficiente, né? E isso tem sido a tônica do Bahia nesse segundo turno brasileiro. Uhum. Às vezes ele mexe, às vezes ele faz uma alteração, mas é no time errado, é de maneira tardia, e quando ele vai correr atrás do prejuízo, é tarde demais. A sensação que a gente tem é que tá enxugando gelo a todo momento ali, né? Resolvendo problemas que, no final das contas, se tornam muito maiores por conta dessas insistências, dessas teimosias, e o tempo tá passando, né? O Bahia se sustenta na 7ª colocação, vai abrir G7, né? Só o Atlético Mineiro se classificar aí para a final da Libertadores, que tem essa garantia, se evidentemente Flamengo e Botafogo se mantiverem lá em cima. Botafogo vai, o Flamengo a gente está acompanhando aí para ver. E o Bahia tá dando sopa pro azar, porque tá se mantendo em 7º, começou a rodada tendo a garantia que seria 7º colocado, mas faltam 7 jogos para poder acabar o campeonato. E se continuar com esse nível de atuação, um aproveitamento de 27% nos últimos 10 jogos, o bicho vai pegar. Então, assim, me espanta se a gente chegar na coletiva e falar que chegou aparentemente no limite, sendo que era para ele estar imerso nesse processo e entender há muito tempo que chegou esse limite, porque não é agora, não foi esse jogo que o Bahia rendeu abaixo, já há algum tempo o Bahia rende abaixo. Isso deixa o torcedor temeroso e muito preocupado com o que está por vir.
enfim, muita coisa precisa mudar aí para que o Bahia volte a dar resposta e resultado dentro de campo. Ô, Barba, antes de Felipe dar a visão sobre o jogo, eu estava no Barradão sábado, né? E aí o cara me parou assim. Véi, imagine aí. Eu falei, qual foi, mano? Ele, imagine aí se o Bahia vai pra Sul-Americana e a gente vai junto. Aí eu falei assim, primeiro eu me espantei, né? O cara já tá pensando em Sul-Americana, torcedor do Vitória. Mas segundo eu falei, rapaz, véio, imagine que ano tenebroso seria pra torcida do Bahia. Você já pensou nisso, Barbas? Cara, seria uma frustração bizarra, seria um desastre, assim, pra mim resumiria um fracasso em 2024. Foi inadmissível, com todo respeito, perder a final pro Vitória no Campeonato Baiano, por todo o investimento feito e pela hegemonia que já há. Foi um absurdo perder a Copa do Nordeste sendo eliminado pro CRB, que hoje vive um momento delicadíssimo e não é à toa. É um time que mostrou algum momento alguma coisa, mas que tem muitas limitações. O Bahia não podia ter perdido, não podia ter sido eliminado. Foi um absurdo ser eliminado da Copa do Brasil, como foi, não é ser eliminado pro Flamengo, é pela maneira como o Bahia se comportou. E vai ser o maior absurdo do ano, vai esperar todos esses aí, se o Bahia não conseguir se classificar para a Libertadores. Mas tem 30 anos que o Bahia não vai para a Libertadores. Sabemos, né? Mas o sarrafo mudou, a realidade mudou, e o que foi construído ao longo do campeonato é para poder alcançar esse objetivo. Não alcançar hoje esse objetivo, fecharia o ano com uma frustração enorme. É evidentemente que o que foi construído em termos de construção de elenco até aqui traz uma perspectiva para 2025 muito melhor, né? Porque a gente sabe que o sarrafo evidentemente vai subir. Mas estamos falando desse ano, né? E se não chegar a esse objetivo esse ano, acho que vai ser muito frustrante, né, Felipe? Com certeza. Eu achei que o que teve de positivo nesse jogo foi a volta do Nico Acevedo. Verdade. Jogou muito. Né? É impressionante. O cara tá um ano sem jogar, cara. Um ano sem jogar e chega e joga uma partida daquela. E com muito mais apetite do que outros. Dividindo bola, dando carrinho. Cara, é impressionante. Jogou muito. Jogou muito. Eu gosto muito de Acevedo, desculpa. Desde o ano passado. Realmente ele me surpreendeu. Eu não esperava que ele tivesse. Sai na tela os números dele aí no jogo. E pode parecer precipitado falar isso, Italas, para pelo menos quem não acompanhou de perto. Mas eu acho que ele chegou e voltou para ficar, assim, né? Definitivamente. O cara entrar da maneira que entrou no jogo, não só por conta do que o Felipe tem destacado e que os números também destacam, que é o desempenho dele mesmo em si. Mas o apetite, o tesão mesmo para poder dividir bola, para poder, né, vontade, para poder dar a resposta, tirar o Bahia daquela situação. A proteção à cabeça de área, que é algo crucial. Eu, inclusive, soltei até os melhores momentos. A galera do Voo de Bahia sempre faz esse trabalho muito legal, com alguns highlights dele. Eu até postei lá no Twitter, no Instagram, e sustento a ideia de que a Acevedo tem que ser titular, cara. Ele, 9 meses parado. Voltou assim, vai ter agora uma semana para se preparar para o jogo contra o São Paulo. É a Acevedo no meio campo, com toda certeza, porque traz sustentação para a defesa e ainda contribui com a construção. Com certeza. Ó a vontade que ele vai nas jogadas. Isso não parece de um jogador. E até isso ele tá fazendo, né, Felipe? Ele não chutava muito, né? Pois é. Ainda imagine para ele chutar essa bola como ele tá bem de cabeça, né? Exatamente. Então ganhou disputas individuais. E aí, sacaria então o Jean Lucas? Com certeza, com certeza. E, olha o que eu tô dizendo, de novo, o Rogério Ceni vai ter uma oportunidade caindo no colo dele. Tassiano levou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso. Talvez fosse interessante pensar na estrutura com o Tassiano recuado, pra ver se Tassiano no meio campo volta, boa fase, sacando Jean Lucas, mas, irmão, não vai ter essa alternativa. Então é a chance dele sacar Jean, que não tá bem há algum tempo, colocar Acevedo, liberar Caio para poder construir, que ele também faz isso bem, inclusive jogou muitas vezes no Fortaleza, assim, como segundo nome de meio campo, e aí colocar aquela estrutura da frente com Everton, Cauli, Biel e Lute. Biel deve voltar, e até ver a possibilidade de um Ademir no lugar de Cauli, porque Ademir, quando entra titular também, deixa muito a desejar, mas ao menos se empenha bastante na hora de recompor e tudo mais. E aí colocar um time com um ritmo mais intenso, empregando mais velocidade, procurando ser mais agudo, para dar uma resposta contra o São Paulo, porque Ceni também nunca ganhou de São Paulo como treinador, sabe? Tem mais não é só essa contra o Flamengo. Tem mais essa aí. Mais um tabu, né, Felipe? Agora, o Caio, ele tem uma vantagem, que ele tem um passe longo muito bom. Mas se ele ficar ali só se defendendo ali atrás, a gente perde isso. Ele bloqueia essa Aí valência. a entrada do Nico tem essa vantagem, porque libera ele vai virar ali o cão de guarda daquela região ali e libera o Caio para poder apoiar mais lá em cima, né? É um negócio que a torcida do Bahia já pedia, Felipe, que a gente vê a galera pedindo muito, que é ver Caio Alexandre lá na frente, né? Mais próximo desse meio de campo. Porque a gente vê que ele tem uma qualidade de passe diferenciada para um volante. E também é uma vontade da galera ver, né? Ver Jean Lucas como o primeiro volante, mais lá atrás, porque ele tem essa característica mais física. E a gente viu contra o Cruzeiro, de maneira geral, a atuação foi mediana,
mas ele tinha muito errinho, besta, que para o cara que tá ali mais próximo da defesa, não pode acontecer. Não pode. E Caio Alexandre, ele geralmente não tem esse tipo de erro, só que o estilo de jogo dele não favorece ele jogar mais próximo da defesa, né? Como você mesmo disse, ele tem esse passe longo, ele junto com o Cauli e Everton Ribeiro ali, mais aproximado do trio de ataque, pode realmente trazer uma qualidade melhor, e eu acho que a volta de Acevedo pode, de vez, jogar ele lá pra frente, né? Pra ver, vamos ver como funciona, vamos ver se faz esse time lá na frente se organizar melhor, né? Exatamente. Agora, isso tudo no campo da nossa teoria. Rogério Ceni. É difícil falar de alento, cara. É difícil falar de alento. Deixa eu te... Desculpa. A gente fala isso de Rogério Ceni sobre as mudanças tem uns 3, 4 meses, irmão. Que ele bate nas mesmas... Eu acho que um reserva desse time não deve ter perspectiva de quando ele vai entrar em campo. O Bahia é o time que mais reservas fazem gol. Mesmas... Quando entra Ademir, Lúcio, outra coisa que Thalas falou, super importante. Lúcio não é ponta, velho. Lúcio é centroavante nato, irmão. Sim. Você vê duas distâncias grandes, naquele passe que ele deu contra o Cruzeiro de 3 dedos, você vê que ele não é um jogador técnico. E ontem teve um similar. O gol de ontem de cabeça é de um centroavante nato. É de um camisa 9 bom. Todos os gols dele são de centroavante nato. Os 4. Fala aí. E teve um passe similar ontem dele, assim, né? Que ele também. E até para Ademir novamente. Que ele também joga uma bola bem distante, assim, pra lateral do São Januário lá. E aí que você percebe que ele tem que estar lá na frente, velho. E é o que o torcedor do Bahia insiste. Que é a necessidade que nós temos, é ter o centroavante fazedor de gol. Que em tese é Everaldo, só que Everaldo nunca joga nessa posição com o Ceni, muito dificilmente. E eu acho que Lúcio é esse cara. Inclusive, eu acho que talvez. A intenção do City, com a saída de Tupian e a vinda de Lúcio, era realmente ele ser esse cara, sabe? Esse centroavante lá, bem posicionado. E por essa teimosia de Ceni até ontem, ele colocou Lúcio, mas já na fogueira, como sempre, né? Sempre coloca esses caras com o time com o placar... Pra resolver. Pra resolver, na fogueira. Então o cara já... Quando o cara, ele sabe que não vai entrar. E ele sabe que também, quando ele vai entrar, ele vai ter que entrar na fogueira, sabe? Aí é complicado. Ele tá mais suscetível ao erro. E quando colocou Lúcio, apesar de Lúcio, num primeiro momento, tá lá mais sozinho, que foi o momento do gol, porque ainda não tinha substituições do intervalo. Mas após todas as substituições, que voltou com um time mais reformulado no intervalo, colocou Lúcio mais recuado, jogando de costas pro gol, né? Que é algo que a gente já percebeu que... No segundo tempo, né? Isso, no segundo tempo. Que é algo que a gente já percebeu que ele, eu acho que ainda não tem maturidade pra fazer. É um jogador que tem qualidade, mas eu acho que não adquiriu essa maturidade, principalmente a marcação do futebol brasileiro, que é diferenciada. E o Luizito Soares, inclusive, falou que ele seria o substituto dele. Sim. Como o quê? Como um centroavante, cara que vai fazer gol ali na frente, né? O Luizito também tinha muita técnica. O Luizito acho que é aquele pico de geração que, sabe, aquele Neymar que a gente ainda não tem. Enfim, acho que o Luizito é isso pra seleção. Outro jogador, o Juba. O Juba, a gente aguardou a vinda dele do Sport, né? Mas em outra posição, ele jogando mais lá na frente. Teve 38 participações em gols no Sport direto, entre assistências e gols. E aqui tem isso neutralizado. Tá jogando de lateral esquerdo, então a gente perdeu ali um atacante, né? E Tassiano, que era volante, hoje é atacante. Cara, assim, o Rogério encontrou algumas alternativas no momento do desespero, né? No ano passado ali. Uma delas foi essa de Juba na lateral esquerda, a outra Tassiano avançando, mas, velho, chega a hora que atinge o teto, cara. E é reconhecer isso. E é por isso que eu tô falando. É difícil falar de alento com o Rogério, porque em algumas outras oportunidades a gente percebeu que havia um desenho para se desenvolver mudanças e isso não ocorreu. Mas pela primeira vez, nessa coletiva, ele falou sobre atingir um limite. Ele deu a entender e depois, quando foi questionado sobre Lúcio ser titular, ele falou de provavelmente. Então, cara, eu acho que parou a hora de dar murro em faca. Em ponta de faca. Rogério, ele tá tendo as oportunidades desenhadas para ele. A questão de, no último jogo, o Biel jogar por conta da suspensão de Caio e tal. Agora, no próximo jogo, a suspensão de Tassiano. Oportunidades surgem, se desenham. Os caras entram no banco e contribuem fazendo o gol, mesmo com as suas limitações. Ademir é um cara que joga no espaço. Ele tem um pouco de dificuldade de construir ou até de driblar ali na capacidade mesmo que tem do improviso. Ele é o cara que botou a bola na frente e ele vai pegar e tudo mais. Mas, cara, entra e faz gol, entra e dá assistência. Lúcio tem essa carência do passe que tá nítida há muito tempo. E, inclusive, nosso querido Bruno Garcês, quando foi convidado lá no canal, ele falou, ele fez essa leitura, assim, na primeira oportunidade. Lúcio, ele tem dificuldade de fundamento com o passe. Isso vai ter que ser desenvolvido. Agora, ele compensa isso com a explosão, com a finalização,
com essa velocidade de aceleração, né, no terço final, não com a velocidade de Ademir de correr um longo espaço, mas de conseguir fazer aquele arranque do facão e quebrar a linha ali para poder definir a jogada e tudo mais. E aí é explorar as valências, velho. A gente tem coisa boa. Mesmo com o elenco ainda tendo suas limitações sendo curto, tem coisa boa que está sendo neutralizada, não está sendo potencializada por Rogério. E tem que passar a acontecer já urgentemente a partir do próximo jogo, porque temos uma sequência pesada pela frente e agora precisamos de resultado, além de qualquer coisa. Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.